Lembrando que a primeira parte da resposta, né, Gui, do Lula é com relação às ameaças que o Trump fez menos de um dia antes, menos de 24 horas antes de fazer essa postagem do Bolsonaro, ele fez aquela ameaça aos países que se alinharem ao que ele chamou de políticas anti-americanas dos BRICS, né? E no momento em que o Brasil estava sediando os BRICS. E aí, eu tinha até comentado, a gente vai colocar aí na tela também, qual que era o post do Lula na rede social X, né, dizendo, aí, sem mencionar o Trump, que a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros, e dizendo que o Brasil é um país soberano, que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja, e que ninguém está acima da lei, sobretudo quem atentar contra a liberdade e contra o Estado de Direito. Quero te ouvir um pouco sobre isso, Guilherme. Isso estava demorando para acontecer, né? Desde o início do governo do Trump, em algum momento a gente esperava que fosse surgir o tema Bolsonaro publicamente. Em termos de governo, não foi a primeira manifestação, porque a gente já tinha tido o episódio lá da ameaça de sanção ao Alexandre de Moraes, né, a ministro do Supremo, não pelo Donald Trump, mas por integrantes do governo. Agora, algumas coisas que eu queria anotar aqui, sublinhar dessa manifestação do Trump. Primeiro, ela veio no dia 7 de julho de 2025, quer dizer, quase 6 meses depois da posse dele. Isso mostra em que posição o Bolsonaro está na fila do pão do Trump, lá atrás, né? Ele está bem atrás. Não foi em janeiro, não foi em fevereiro, não foi em março, não foi em abril, não foi em maio, não foi em junho, foi só em julho que ele lembrou de falar publicamente do Bolsonaro. Primeira coisa. Segunda coisa, o que ele falou? Vamos pegar o que o Trump falou. Ele reclamou, e só, e pronto. É isso, não teve nenhuma... Os decibéis foram muito abaixo do que a família Bolsonaro gostaria. Não teve uma ameaça, né? O que teve de ameaça essa semana, indireta do Trump ao Brasil, foi aos BRICS. E aí, aos BRICS, não é o Brasil, não é com o Brasil que ele está preocupado. Ele está preocupado com a China, ele está preocupado com a Índia, ele está preocupado com a Rússia. Não está preocupado com o Brasil. A ameaça de taxar quem se aliar aos BRICS não é por causa do Brasil. A gente, infelizmente, não tem tamanho para também estar nesse rol de interesses imediatos do Trump. E esse é o maior problema do Bolsonaro, né? O Trump tem muita coisa mais importante para ele se ocupar, do que o Bolsonaro. Agora, não é ruim, né? Porque isso dá uma mobilizada na tropa bolsonarista, dá uma aquecida ali neles, né? Agora, certamente não era o que eles esperavam, né, Bia? Exatamente, Guilherme, até pela demora, né? Numa entrevista que o Bolsonaro deu ao Washington Post, aos jornalistas Terence McCoy e a Marina Dias, ele mostra essa decepção, digamos assim, com o Trump, né? Isso está descrito, muito bem descrito nessa reportagem deles, isso antes, claro, dessa manifestação do Trump, pelo Trump não ter feito nada. Mas o fato é que, mesmo dentro ali da família Bolsonaro e os aliados mais próximos do presidente Bolsonaro, sabem que essa manifestação do Trump, esse tipo de manifestação, é praticamente o máximo que dá para fazer ali por parte dos Estados Unidos. De fato, não há como reverter uma decisão por parte dos Estados Unidos, reverter uma decisão da justiça brasileira com relação à inelegibilidade do Bolsonaro, por exemplo, uma decisão do TSE, ou impedir o julgamento dele por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso não vai acontecer. O máximo que ele pode fazer é ameaçar de alguma maneira os próprios ministros do Supremo, aplicar algum tipo de sanção aos ministros do STF, mas isso também não há nenhum sinal de que isso tenha intimidado os ministros do Supremo a fazerem essa análise, a julgarem o Bolsonaro por essa tentativa de golpe de Estado. Muito pelo contrário, né? A gente viu já há um mês por aí uma discussão sobre sanção ao Moraes por parte dos Estados Unidos, o que poderia ser feito, restringir visto, bloquear aplicações que tenha no exterior.
nada disso sequer mexeu ali com o ânimo dos ministros do STF. Então, os bolsonaristas ali mais próximos do ex-presidente Bolsonaro sabem disso, né? Não tem como reverter uma decisão da justiça brasileira. O que resta é esperar esse sinal de apoio para que politicamente, internacionalmente, ele esteja, de certa maneira, respaldado. Mas é como você mencionou, respaldado 6 meses depois de Trump tomar posse, ou seja, antes vem muita coisa. E eu acho que também vale a gente pensar no quanto essa manifestação também pode dar força para a esquerda, né, para o governo Lula, porque essa mensagem do Lula de, olha, somos um país soberano, não vamos aceitar interferência, isso também está sendo capitalizado pelo governo e pelo presidente, e vai ser capitalizado. Dentro da esquerda e dentro da direita há uma consciência de que o tema Trump pode ser usado em 2026. A questão é quem vai saber usar melhor este tema. E me parece que no dia de ontem o Lula conseguiu usar isso muito bem. Ao fazer essa manifestação, em linha com o que seria uma manifestação diplomática do Itamaraty, né, no sentido de, olha, ninguém pode mexer alterar as leis do Brasil, a gente não tem dono disso aqui é o povo brasileiro, e no sentido de, se está incomodado com os BRICS é porque estamos fazendo alguma coisa certa, né? Então, eu acho que o governo também vai explorar isso, viu? Eu tenho, de novo, essa coisa da soberania, acho que a Bia congelou aí, deve me deixar sozinho na tela, essa coisa da soberania, isso pega, né? Isso tem aderência, né? Não, de novo, não acho que vá ser uma coisa que vai pegar entre os bolsonaristas, que vai ser uma coisa que vai ser objeto de crítica de quem apoia o Bolsonaro. Mas, da mesma maneira que ajuda a mobilizar, a fala do Trump ajuda a mobilizar a direita, né, que está com o Bolsonaro, ajuda a mobilizar também a esquerda de falar, olha, isso é uma questão de soberania e não vamos tergiversar sobre isso. E aí, se é uma mera fala do Trump sem consequência, na minha visão, isso acaba talvez ajudando mais a mobilizar contra o Bolsonaro, porque efetivamente, pensem comigo, acompanhando o STF, o que o STF fez até agora. Vocês acham que o que o Trump falou ontem, o Alexandre de Moraes pegou o telefone, ligou para os outros ministros da turma que está julgando o Bolsonaro, falou, gente, ferrou, olha, o Trump está gritando lá, vamos cancelar tudo. Não está nem aí, assim, não está nem aí. Ele não tá passando recibo de preocupação com a sanção, com a perspectiva de sanção, né? Não vai ser o Trump vociferando, que nem está vociferando, né? O Trump falando, comentando em rede social que vai fazer o Alexandre de Moraes e os outros ministros mudarem a concepção em relação ao Bolsonaro. Ainda continua o mesmo estado que a gente estava no dia 5 de julho, antes do Trump falar qualquer coisa. Bolsonaro deverá ser condenado na primeira turma por unanimidade pelo inquérito do golpe. Se vai ser condenado em regime fechado, se por causa da saúde vão desenhar um regime domiciliar, né, uma prisão domiciliar, isso é outra questão. Agora, a condenação, ela está na frente do Bolsonaro da mesma maneira que estava antes do Donald Trump falar. É isso aí, Gui. Eu acho que eu travei um pouquinho, mas o que eu estava falando era justamente que eu acho que vai mobilizar a esquerda e pode mobilizar ainda mais. Esquerda e direita sabem que Trump e esse alinhamento com o Bolsonaro pode ser um tema em 2026 e a questão é quem vai usar isso melhor. E a julgar pelo que aconteceu ontem, acho que o Lula e o governo conseguiram explorar isso de uma maneira positiva para também mobilizar as bases dele, no sentido de que o Trump não vai se meter por aqui e, na prática, muda nada para a situação jurídica do Bolsonaro.